Então chama essas minas, caralho. Chama essas minas, cuzão, que eu tô aqui só no... Tá aqui, cuzão, tipo goleiro, cuzão. Tô aqui só... Tô aqui, cuzão, tipo... Começa agora Luzes Sombrias. Em um mundo cheio de luzes e brilhos, o mercado ilícito de drogas sintéticas como o LSD e o Ecstasy, ou então doces e balas, se populariza cada vez mais no Brasil. Ao contrário do que muitos pensam, esse universo não está presente apenas em raves e baladas de música eletrônica. Há muito mais por trás desse mundo, e você vai conhecer agora. As drogas sintéticas são conhecidas por causarem efeitos alucinógenos, sensação de euforia e agitação nos usuários. Os jovens que procuram substâncias assim sabem que estão sujeitos ao efeito negativo e se responsabilizam pelos seus atos. Em muitos casos, além dos efeitos mais comuns, outras sensações também são expressadas. Um estudante de 21 anos se mostra alterado e com muita oscilação de humor. Tô aqui com o casal, cuzão, segurando um véu com a minha cerveja. E eu tô puto, cuzão. Vou ter que comer a mina e a mina não tá aqui, então, velho. Cadê as minas que são, seu cuzão? Eu tô bravo. Tem que pra caralho, eu vou voltar pro hoje. Tô puto, cuzão. Cadê a mulher do meu lado, cuzão? Eu tô triste, tio. Eu tô triste. Eu tô triste pra caralho, cuzão. As drogas sintéticas são responsáveis pela liberação de serotonina, conhecido também como o hormônio do amor. O êxtase, por exemplo, aumenta o interesse sexual e atua na sensibilidade do sistema nervoso, deixando o corpo todo mais sensível. Além disso, também causa euforia, permitindo que a pessoa fique acordada por horas, em constante movimento. Já o LSD tem efeitos ligados à capacidade receptora do usuário, causando visão em cores, brilhos e alucinações. Ambas são usadas por diversas pessoas, que buscam sentir sensações novas. Além dos jovens, muitas pessoas afirmam usar esse tipo de droga, sabendo de todas as suas consequências, como empresário de 32 anos. Na realidade, a droga sintética, ela te proporciona uma experiência muito diferente do que algumas outras drogas fazem com o seu organismo. Então, na realidade, é uma questão de escolha de qualidade também, porque eu sei a procedência, eu sei qual laboratório que é feito, eu sei o que essa droga vai causar no meu organismo e eu sei qual o efeito dela. E eu posso, além de tudo, ainda escolher qual tipo de brisa que eu quero. Então, só tem vantagens. Eu sei se eu tô no momento de ficar louco e agitado, eu sei o que usar. Se eu tô no momento psicodélico, eu sei o que usar. Então, foi uma descoberta de algo, entre aspas, seguro e que me proporciona as experiências que eu gosto de ter. Questionado sobre o motivo por usar a substância, o empresário explica. A sensação é uma sensação de escolha. Eu consigo escolher o que eu quero e qual momento que eu quero. E isso faz toda a diferença. Se eu vou utilizar algo como, por exemplo, uma bala, eu sei que a bala vai me deixar agitado, eu sei que a bala ela vai fazer com que eu consiga durar ao longo de umas 12 horas. Se eu vou utilizar, por exemplo, o doce, que é o LSD, daí eu acho que já é uma vibe mais calma, uma vibe tipo de ouvir música, de sensação, de toque. Então é tudo uma questão de realmente um momento e você saber conciliar qual o efeito que você quer versus o momento que você vai tá utilizando ali o lance. A grande questão é que, independente do que você for utilizar, independente do que você quiser, você tem que ter responsabilidade na hora de escolha e decisão, porque ambos os efeitos eles são te fazem sentir o super-homem, sendo que na realidade você não é. O motivo principal da utilização é a sensação de felicidade. A auxiliar administrativa de 22 anos afirma que há anos faz o uso e que é impossível sentir algo parecido quando está sob efeito. Geralmente eu procuro tomar quando eu tô com meus amigos muito próximos, amigos de infância assim, e em lugares que dá pra gastar toda a energia, né? Então, geralmente, sei lá, a gente vai pra praia, pra um parque ou pra uma rave. E a sensação na hora é única. É uma sensação de felicidade, assim, extrema. Parece que
você consegue sentir todas as energias positivas do universo entrando em você e tudo fica diferente, as cores ficam mais vivas, o mundo parece que fica mais legal. É uma sensação de felicidade assim única, extremamente única. Eu acho que nada na vida consegue comparar a o que eu sinto quando eu tô desse jeito. Para a psicóloga Mônica Lima, mesmo oferecendo sensações boas, todas as drogas têm efeitos negativos no organismo. Drogas normalmente sintéticas que afetam diretamente o humor, elas trazem mais felicidade, elas trazem euforia ou intensificação de qualquer sentimento. Aí a gente coloca negativos e positivos, elas causam uma dependência maior muito mais rápido. Drogas consideradas lícitas, álcool e cigarro, ou mesmo a maconha, elas já causam alterações de comportamento e funcionamento do cérebro a longo prazo. Isso não justifica o uso delas, claro, mas elas são drogas um pouco mais leves. Então, todas elas causam efeitos diferentes no cérebro humano, algumas mais relacionadas ao humor, outras mais relacionadas a funções motoras, mas todas elas têm efeitos negativos. No próximo bloco, como os pais lidam com a possibilidade do filho usar drogas e depoimentos de pessoas que já tiveram a conhecida bad trip, uma sensação bastante comum após o uso de entorpecentes. Estamos apresentando o documentário Luzes Sombrias, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Voltamos a apresentar o documentário Luzes Sombrias, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Em 2016, a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar registrou o aumento do uso de drogas pelos jovens, uma crescente significativa, 6.000 jovens a mais do que no resultado da última pesquisa realizada em 2012. No total, 236.800 jovens usuários de drogas. O mesmo universo que fascina jovens é um verdadeiro pesadelo para os pais. Ciente de todos os perigos presentes na vida noturna, o taxista de 50 anos diz o que enfrenta por ter um filho adolescente. A preocupação de um pai em relação aos filhos sobre o uso de drogas é bem complexa. O que deixa mais triste ainda é ver essa meninada, essa molecada aí usando droga, sabendo que faz mal, porque o nome já começa com droga, né? Sabendo que faz mal, fica fazendo uso. E ver seus amigos por aí ficar jogado no chão, né? Como te vê nas ruas aí de São Paulo, tendo overdose. É claro que o universo das drogas acabam vencendo os adolescentes. O estudante de 17 anos conta sua experiência sobre o uso. Então, quando eu tomei bala, mano, eu só fui sentir os efeitos depois de uns 20 minutos. Eu comecei a sentir euforia, vontade de sair correndo, e ao mesmo tempo eu tava me sentindo um super-homem, tá ligado? Literalmente. Eu perdi todo o meu medo, aquelas coisas que você não faria sóbrio, eu faria tudo, tá ligado? Um bagulho assim. Além de ficar ligadão, focando em todos os detalhes e tal. Foi mais ou menos assim, ficando nessa loucura por uns 40 minutos, e ainda no final eu comecei a suar bastante, aí depois disso o efeito passou. A sensação causada pelo fim do efeito é conhecida por bad trip. O mesmo adolescente fala o que sentiu após fazer o uso de êxtase. Então, eu senti que o efeito passou porque eu comecei a sentir uma tontura, um bagulho assim, eu não tava mais sentindo como era antes, sabe? Tipo, eufórico e tal, não tava mais sentindo isso, tava sentindo umas tonturas meio zoado, um pouco de dor, e eu comecei a ficar com muito sono, aí eu percebi que já não tava mais, entendeu? A auxiliar administrativa conta que nunca passou por uma sensação ruim, mas que também se sente mal após usar. E uma das sensações que eu sinto que são péssimas é quando passa todos os efeitos, que a serotonina vai lá pra baixo e aí é péssimo, porque eu fico revivendo tudo que eu passei quando eu tava super feliz. Então, se eu tava numa rave, eu fico ouvindo o som da rave, eu fico
falando com as pessoas sobre o tema, eu não consigo ficar em paz, assim. E é péssimo, porque aí parece que você tá muito triste, mas na verdade você não tá, você só tá normal, você não tá tão feliz quanto você tava antes. Mas é ruim, porque demora 1, 2 dias, às vezes já demorou uma semana pra conseguir superar totalmente que tinha acabado aquilo, mas é complicado. Os anos de uso fizeram o empresário ter outra visão da bad trip. Uma recomendação geral, acho que de todas as pessoas que eu conheço que já usaram ou que querem usar qualquer tipo de droga sintética, é simplesmente, se você tiver qualquer problema, não use. Você precisa de fato estar com a cabeça livre e disponível para aquilo, porque se você tiver qualquer problema no seu dia, se você tiver qualquer coisa que tenha te atrapalhado, isso vai ser reflexo, porque a sensação de super-homem que eu comentei na pergunta anterior, ela vira a sensação de fraqueza, de fracasso, é muito complexo. Então, eu já tive algumas bads com relação a isso, porque eram momentos errados de usar. Inclusive questão de discussão, se você usa com alguém que você tem algum ponto não resolvido, isso vai vir à tona durante a noite, eu tenho certeza. No bloco a seguir, como a psicologia pode ajudar no tratamento de usuários e como os famosos são atingidos por conta de seus vícios. Estamos apresentando o documentário Luzes Sombrias, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Voltamos a apresentar o documentário Luzes Sombrias, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Na última década, o acesso às drogas se tornou extremamente fácil, e com isso cada vez mais jovens passaram a consumir todos os tipos de entorpecentes. A psicóloga Mônica Lima declarou: A gente sabe que o uso de drogas e o vício em drogas é uma questão de saúde pública que vem sendo enfrentado por gerações e por diversos países desde que o mundo é mundo. Mas, de acordo com o Centro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas da Unifesp, especificamente no Brasil, a gente vê um aumento considerável de uso de drogas inaláveis. A gente coloca inaláveis como maconha, o cigarro, que é lícito, mas também entra nessa questão, crack e cocaína. A gente vê um aumento considerável do uso dessas drogas entre os jovens. Os jovens, nessa fase de adolescência, pré-adolescência, eles veem uma separação da família. É o momento que eles constroem a própria identidade. Estar perto de um grupo que é mais parecido com ele do que a própria família pode ser um dos motivos que causam essa dependência em drogas nessa fase, ou o início do uso contínuo de drogas que se prolonga pela vida inteira. As drogas afetam todos os níveis da sociedade, e com isso, escândalos de famosos usando algum tipo de droga são frequentemente noticiados. Mas alguns casos são peculiares, pois o vício de entorpecentes é uma grande doença na qual a pessoa sofre com o processo. Um dos casos mais recentes é o Dr. Global Fábio Assunção, que luta contra o vício. A exposição do caso teve uma repercussão gigantesca e chegou ao auge com o lançamento da música Fábio Assunção, de autoria da dupla La Fúria e Bartz. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não, hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Com toda a repercussão, o ator pronunciou-se sobre o lançamento da música em sua conta pessoal no Instagram. Queria falar com as pessoas que passam pelo mesmo problema que eu. Cada um nesse momento está num estágio, mas a nossa natureza é a mesma. Então eu quero dizer para vocês que eu não endosso de maneira nenhuma essa glamorização ou zoeira com esse sofrimento. O ator também tomou frente para falar sobre como as pessoas que sofrem com o vício deveriam ser tratadas. 15% das pessoas do mundo têm problemas de adição, de dependência química. É muita gente sofrendo por não conseguir controlar suas compulsões, e eu acho importante lembrar a todos que isso não vem escrito na nossa certidão de nascimento. Todo mundo começa do mesmo jeito, achando que tudo bem, mas pode não terminar tudo bem. Então foi pensando nisso que eu, minha equipe de comunicação, o corpo jurídico que me atende, nós decidimos entrar em contato com os meninos da banda, o autor,
e tornar essa história um ato propositivo de ajuda a quem precisa e de conscientização geral. Entre os casos de usuários que deixaram de consumir algum tipo de droga, temos o caso de um estudante de 22 anos que experimentou drogas sintéticas e teve que tomar decisões sobre seu futuro. Decidi parar e eu via uns exemplos tipo de pessoas que apagavam assim, quase que tipo entrava em overdose. Aí eu aos poucos parei assim, parei de ter aquelas amizades e prefiro não usar assim nenhum tipo de droga. Só usei aquela época por causa daquelas pessoas que eu convivia. O psiquiatra Arthur Guerra de Andrade, professor titular de Psiquiatria e Psicologia Médica do ABC em Santo André e coordenador do grupo de estudos sobre o álcool e drogas de psiquiatria do Hospital das Clínicas, explica sobre o que são drogas sintéticas. Cujos principais componentes ativos não são encontrados na natureza, não são plantados. Diferente do que nós tínhamos no passado, hoje as drogas sintéticas elas podem ser produzidas em diversos laboratórios, especialmente laboratórios pequenos, laboratórios clandestinos, e fazem um efeito monumental para a saúde de quem as utiliza. Uma estudante de 25 anos contou sobre a dificuldade em perceber o efeito das drogas sintéticas em seus amigos. Então, depois que eu entrei na faculdade, aumentou bastante o número de amigos meus que usavam droga. Como eu nunca usei, foi difícil perceber, se eles não estivessem usando na minha frente, os sintomas, vamos dizer assim. Na minha impressão, era que eles estavam só sobre o efeito de bebida, estavam só se divertindo e tal. Depois que eu fui conhecendo mais e ouvindo conversas e participando mais do círculo de amizade, eu fui vendo como que era. Mas para quem não usa, o efeito não é tão nítido assim. A diferença não é tanta do efeito do álcool para o efeito de drogas sintéticas. Para explicar sobre como essas drogas são produzidas, o psiquiatra mostra diferenças entre composições químicas dessas drogas para os medicamentos comuns. Aí nós temos dois grandes grupos. Nós temos um uso médico desses medicamentos, dessas drogas, e um uso não médico. Então, o uso médico se refere especialmente à metanfetamina, à deanfetamina, ao metilfenidato, ao fenproporex, à dietilpropiona, à anfepramona. Muitas vezes o colega médico ele prescreve esses medicamentos com o intuito de diminuir o apetite e, portanto, o objetivo final de diminuir o peso desses pacientes. O uso não médico dos estimulantes tipo anfetamina é o êxtase, né? O ice, ou uma outra substância chamada cristal, que é um derivado do metanfetamínico. As reações causadas pelas drogas sintéticas são adversas e variam de organismo para organismo. Claro que altas doses geram overdose em qualquer pessoa. De acordo com o levantamento feito pelo psiquiatra, existem perfis para usuários de drogas sintéticas. Quais são os padrões de consumo, então, dessas drogas? São 3 tipos. O primeiro tipo é o que nós chamamos do uso instrumental. É um uso para atingir objetivos como melhora da concentração, inibição do apetite, para evitar a fadiga. Isso acontece inclusive com médicos, com enfermeiros, que às vezes no passado tinham que dar mais plantões, ter mais atividades, ou os caminhoneiros, os famosos rebites, que tomam esses remédios nas estradas para eles poderem dirigir de forma mais contínua por um tempo maior. Geralmente, os casos de convulsões e overdoses são aterrorizantes e chocam aqueles que presenciam. O jovem que frequenta baladas eletrônicas contou como se sentiu após o ocorrido. Nunca tinha presenciado isso, né? Já tinha visto gente bêbada, claro, pessoas dando PT. E aí eu fiquei bem assustado. Meu estado tinha o quê? Uns 19, 20 anos. Uns 19 anos, né? Eu fiquei muito, muito assustado, nunca tinha imaginado. Já tinha ouvido falar, né, sobre efeito de drogas, tudo mais, como as pessoas ficavam. Mas aquele foi o primeiro momento em que eu vi pessoas realmente, tipo, notoriamente sobre efeito. E aí, depois disso, no mesmo dia, eu vi esse menino tendo a overdose. E aí, nossa, foi pesado, foi muito pesado, fiquei assustadíssimo. Foi punk, porque
muita gente não se importou. Acho que foi o pior que me assustou, foi mais isso, que muita gente não se importou. E tipo, seguiu normal, porque tava todo mundo muito louco. E eu, tipo, tava sóbrio e fiquei tipo, Jesus, o que tá acontecendo? Mas aí também nem deixaram eu ficar lá com o amigo dele, que tava no ambulatório e tal. A gente teve que sair, foi complicado. A luta contra as drogas é grande. E não é apenas jovens que sofrem com isso. Um bom exemplo é o ex-jogador de futebol e hoje comentarista Carlos Casagrande. Em uma entrevista ao Fantástico, ele conta que está há quase 10 anos sem utilizar nada, mas vive um impasse diário para manter-se saudável. Durante o tratamento, o ex-atleta afirma que teve recaídas, mas o apoio da família é fundamental para seguir em busca de ajuda. Você, quando é internado, você se sente muito sozinho. Você acha que, pelo menos eu me senti assim, você acha que o mundo acabou, ninguém vai te querer mais, todo mundo vai te marginalizar, ninguém vai te apoiar, vão achar que você é sem vergonha, enfim, todos aqueles pensamentos das pessoas que não entendem o que é uma dependência química. E quando você vê que a sua família está te apoiando, você se sente mais corajoso, você fica mais entusiasmado para se tratar. E a euforia custam caro. Os efeitos são rápidos, mas as consequências não. E é por isso que muitos já usam essa substância para se divertirem cada vez mais. O risco é grande, mas segundo eles, vale a pena. Mesmo nem em todos os casos levando a overdose, a dependência química é um assunto muito sério. Alguns usuários dosam a quantidade de uso e outros procuram ajuda, o auxílio de profissional, para se livrar da dependência química. Para aqueles que querem se livrar do vício, as alternativas são terapias com psicólogos e grupos dos narcóticos anônimos. Alguns grupos também atendem em grande parte do Brasil, de forma gratuita. Para mais informações, acesse www.na.org.br ou ligue 011 3101 9626. Você ouviu o documentário Luzes Sombrias, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Roteiro: Lucas Almeida e Tajem Oliveira. Produção: Lucas Almeida e Tajem Oliveira. Edição: Tajem Oliveira.